Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quinta aula. Na última aula nós realizamos a construção do Details, né? Então temos aqui o nosso sistema em plano funcionamento e se a gente clica aqui temos os detalhes do usuário com os links para editar, deletar e também agora nessa aula vamos fazer o nosso insert. Então temos aqui o editar, deletar e falta também o insert. Então o primeiro passo para a gente fazer o insert é vir no nosso Pages, conforme a gente vinha trabalhando nas últimas aulas, né? Então, vamos vir aqui no nosso Pages e vamos criar o insert. Com o insert criado, a pasta, vamos criar o insert.js e o insert.css. Beleza. Além disso, a gente vai utilizar também o routes, porque a gente vai definir, né, o caminho, a rota, para a gente poder fazer a chamada do nosso insert. Então, como de costume, iniciamos importando React, né, padrão, o component from React, então aqui. Também vamos já importar o CSS para não ter problema de esquecer, barra insert.css, beleza? E o próximo é o nosso redirect, porque quando a gente quiser realizar a inserção de um registro, eu quero que ele me redirecione, né? Me envie para a página principal após realizar a inserção. Vamos criar a nossa classe, criar usuário, que estende the component. E agora a gente vai colocar dentro do construtor, né? Dentro do construtor, para inicializar o nosso estado, que vai ter o usuário e suas propriedades. Então, usuário, eu tenho o nome, vou inicializar vazio aqui. Vou ter a matrícula, tá igual a 0. Ativo, vou colocar como true, para iniciar com um valor padrão. E o endereço, teremos aqui as subpropriedades, que é cidade e estado. Beleza. Então, realizamos a importação dos elementos das bibliotecas, criamos a nossa classe, estamos dentro do nosso construtor para inicializar tudo, né, quando for carregada a nossa classe, e definimos o estado tendo usuário e suas propriedades todas inicializadas, né, de forma vazia, no caso aqui do ativo com true. O que falta ainda? Falta eu colocar aqui dentro do estado que o meu redirect, então o meu redirect, ele vai ser false. Por que isso? Porque ele só vai ser verdadeiro quando eu quiser redirecionar para uma página. Então, quando for verdadeiro, ele vai redirecionar. Então, por padrão, ele sempre vai trabalhar de forma a ser falso. Perfeito. Fechamos aqui. Agora, falta o nosso render. No nosso render é onde a gente vai fazer a nossa página, né, visual, ou seja, aonde vai estar os elementos que o meu usuário vai ter para preencher os dados, né? Vai estar os campos que o usuário vai preencher e vai clicar em enviar, né? Que vai ser enviado para o nosso sistema back-end, que é o sistema aqui em Node.js. Então, esse sistema aqui vai receber os dados que eu vou preencher aqui no formulário e enviar. Bom, vamos declarar aqui o redirect e pegar o estado dele. No caso, então, estou pegando o estado e armazenando aqui dentro do estado, né, a partir do estado estou pegando o redirect e armazenando ele aqui nessa constante, que tem o valor de false. Aí, o primeiro passo é verificar
se o redirect é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai fazer um redirect to a nossa página principal. Beleza. Vamos fechar aqui. Caso não seja, carrega a página de cadastro, né, de insert, para que possamos preencher os nossos dados. Então, vou dar aqui um return e vou colocar um formulário. Como é que eu coloco o formulário? Com a tag form, e vou dizer que quando esse formulário for submetido, né, for enviado, ele chama o método handleSubmit, que é um nome qualquer, tá? Não é um nome fixo, é um nome qualquer que a gente vai criar depois ali embaixo. Com isso, temos a estrutura do form aqui, fechou aqui embaixo, e dentro dele é onde eu vou colocar todos os nossos elementos de usuário, ou seja, todos os nossos campos para serem preenchidos. Vou colocar aqui uma legenda, criar usuário, e vou criar uma div com class name, que aí já vou deixar pronto para fazer a chamada no CSS, chamada denominada usuário insert. Beleza. A partir disso, vou criar uma label e vou começar a declarar cada um dos elementos de usuário. Começando pelo nome. Então, nome aqui. Fechou a label. Colocamos um BR aqui só para dar uma quebrada. E agora colocamos o input, que é onde efetivamente vai ser inserido os dados. Então, no input, eu vou colocar algumas propriedades, né, especificando as características de nome. Por exemplo, o tipo dele. A gente está usando um tipo que é string, né? Se a gente voltar aqui no nosso código, olhar o nosso modelo, nós temos que o nome, lá no nosso back-end, né? O nome é do tipo string, a matrícula do tipo número, o ativo é booleano e cidade e endereço são strings. Então, dessa forma, eu vou colocar aqui o tipo dele, do input, vai ser um texto. O ID vai ser nome. O name vai ser nome também, né? Respeitando aqui que a gente está chamando uma label para nome, então temos que manter a mesma nomenclatura. O placeholder, que é a nossa dica, né? Vai ser insira aqui seu nome. Vou colocar aqui o tamanho mínimo, respeitando também lá que o tamanho mínimo que a gente colocou é de 3 e máximo de 100. Vou colocar aqui então que o min length é igual a 3 e o max length é igual a 100. Beleza. Aqui, tirar essas vírgulas aqui. Aí, fechou. Vou dizer que ele é um campo obrigatório, porque também eu coloquei aqui que ele é required. Então, aqui vai ser required. E vou colocar que o valor dele é o do estado. Sendo que o valor inicial dele, então, diz.state.usuário.nome. Que esse valor inicial dele aqui eu vou puxar lá do estado. Então, o estado está aqui, né? De usuário e de nome. Ou seja, estou buscando o valor atual do estado de usuário de nome, que vai ser vazio. Então, quando a gente carregar a página, não vai ter nada escrito no campo nome. Beleza. E vou dizer que quando houver uma mudança na escrita, né, ou seja, quando eu começar a inserir ou inserir um dado,
um registro ali no campo nome, eu vou chamar uma função com um nome qualquer também, tá? Que nesse caso eu denominei de handle input change. Então, quando eu tiver uma mudança, fizer a inserção de um valor no meu campo, ele vai atualizar o estado. E por meio de como ele vai atualizar o estado, chamando esse método aqui, que eu vou criar lá embaixo depois, e lá a gente vai atualizar o estado, passando desse nome vazio para o valor que foi inserido ali. Beleza, com isso podemos aqui embaixo fechar o nosso input. Então, lembrando que tudo isso aqui é sobre o input. E fechamos a nossa div. Com isso, fizemos a declaração do campo nome. A partir disso, vou fazer a declaração de matrícula e assim a gente vai realizando a inserção de cada um dos campos de usuário. Fechei aqui. Vou colocar novamente um label HTML for matrícula, no qual eu tenho matrícula, que é o nome que aparece ali para o usuário. Nosso BR aqui embaixo, seguindo a mesma estrutura que a gente tinha feito ali em cima. E o nosso input, que aqui embaixo vai ter novamente, então, o nosso type, que nesse caso vai ser um number, porque lá a nossa matrícula está como número. O ID, que vai ser matrícula. O name, que vai ser matrícula, respeitando aqui o HTML4, né, mantendo. O placeholder, que vai ser insira a sua matrícula aqui, insira sua matrícula. O mínimo, que aí a gente tem, olhando lá no nosso back-end, nós temos um mínimo de 1, um máximo de 999. Vou até copiar aqui. O mínimo, então, vai ser 1. Opa, 1. E o máximo vai ser 5 vezes o número 9. Required, porque é um campo obrigatório também, né? E um valid, que vai ser o estado atual de matrícula, que eu chamo a partir de usuário matrícula. E novamente, até posso copiar aqui, o onChange vai chamar a mesma função aqui. OnChange chama o método de handle input change. Fecho aqui embaixo e pronto. Com isso, fiz mais uma declaração de um campo que no caso é matrícula. Beleza. Com isso, seguimos e colocamos agora cidade e estado. Então, cidade e estado, temos aqui usuário insert, mesma coisa aqui em cima, isto. Dentro dessa div vamos ter a label, HTML for cidade, então HTML for cidade, declarando cidade com o BR, seguindo a mesma estrutura. E um input, no qual terei o type text, porque estamos trabalhando com texto. Opa, tirar a vírgula aqui. O próximo é o nosso ID, que é cidade, e o name, que é cidade também. O placeholder, que é insira a cidade. Um min_len, que é 3, se eu não me engano também, 13,100, e aqui é 2 e 2, 13,100, e um max_len, que é
igual a... Opa, faltou ali. Que é igual a 100. Maxlen, que é igual a 100. Beleza. Aqui. Ali, fechou. E campo obrigatório, com value que vai ser do estado. Opa, mudou o teclado. Voltamos ali. Que vai ser o nosso estado.usuário.endereço.cidade. Beleza. E o nosso onChange, que é o handle input change aqui também. Com isso, fecho mais um. Termino aqui a label e está pronto cidade. Posso até copiar aqui, porque vai ser super parecido o estado. Copio aqui embaixo e coloco estado, vai ser do tipo texto, troco para estado aqui, estado, insira o estado. Aqui eu poderia colocar até, por exemplo, tem muitos formulários que trabalham com drop-down list, né? Poderia colocar de várias formas o estado, estou deixando a forma mais simples possível, né? Para justamente somente apresentar a forma de como fazer um campo, insert. Aqui vai ser estado também e fechamos. Então, porque ele é praticamente igual, né? Então, nesse caso, valeu a pena copiar. Faltou um, que é o nosso ativo. O nosso ativo, ele é verdadeiro ou falso. Então, como ele é um booleano, eu não posso colocar ele do tipo texto ou até do tipo number. Eu vou colocar ele trabalhando com o tipo radial button. Por quê? Porque daí, como ele está ativo, se é sim ou não, eu coloco um radial button que eu escolho uma das duas opções, se ele está ativo ou se ele está inativo. Então, dessa forma, eu posso colocar aqui usuário insert, fechar aqui embaixo, coloco a minha label com input, no qual o tipo do meu input vai ser radial, aqui, radial. O name vai ser ativo e o value vai ser como verdadeiro. Beleza. Aí eu vou dizer se essa opção vai estar marcada, né? Se essa opção vai estar marcada quando carregar a página ou quando trocar, né? Então, vou colocar aqui que o estado ativo, se ele for igual a true, marca como checada, né? Marca como checada o radial. E no onChange, eu vou colocar o handle input change. Beleza. Fecho aqui o input, coloco aqui ativo e fecho a label. Beleza. Vou colocar uma nova label aqui. Posso até copiar tudo porque só vai mudar o inativo. Então, aqui, copiei e vou colocar aqui embaixo porque vai ser radial. Aqui vai ser ativo. Única coisa que em vez de ser verdadeiro vai ser falso, ou seja, vai ser o inativo. E aqui verifico e coloco inativo. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só, eu estou colocando dois radial, né? Que aí vai ser uma outra opção. Ambas estão com o mesmo name, né? Estão participando do mesmo grupo. E uma vai ter um valor que vai ser gravado lá na minha base de dados como true, já que é um booleano, né? Ou false. E para o usuário, aparece ativo ou inativo. O que significa o checker? Vejam que lá no início eu coloquei que ele começa como verdadeiro. Então ele vai verificar qual que é o estado atual da propriedade ativo dentro do usuário.
ele vai ver que é verdadeiro e vai fazer um checked, ou seja, vai marcar esse carinha aqui ao iniciar a página. Quando eu marcar esse aqui, ele vai ter o valor falso e ele vai verificar, ó, o valor dele é falso e vai fazer um check nesse e vai deixar de estar marcado aqui, e aí vice-versa. Mesma coisa aqui, quando mudar eu chamo o Random Input Change, que é o carinha que vai gerenciar, né, o set do estado para mim. Bom, feito isso, nós temos aqui a nossa div, falta o nosso button para realizar o submit do nosso formulário. Aqui vou colocar cadastrar, não vou utilizar o button. E aqui embaixo vou fechar o field set. Colocamos em cima, ele fechou lá, eu acho. Deixa eu ver, field set. Não, acabei não colocando um field set. Vamos colocar aqui então field set. Form submit, vamos colocar aqui um field set aqui. Vamos fechar ele lá embaixo, que aí fica bem certinho. Um field set aqui e um field set aqui. Beleza. Fechamos o form. Então, estamos com tudo pronto. A partir desse momento, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos chamar e criar, né, esses métodos aqui, que no caso é o Random Input Change e o nosso Handle Submit. Beleza. Então, vou criar aqui, vou até copiar aqui para não dar erro, o Handle Submit Change. Vou colocar aqui um event, nossa Iron Function, e vou buscar o target, que no target eu consigo pegar tanto o nome daquele campo como o valor que está naquele campo. Então vejam só, o nome daquele campo e o valor que está naquele campo. Beleza. Com isso, eu consigo fazer uma função, um método, nesse caso aqui, mais genérico, em que eu passo um setState, pego o estado anterior, previous state, e aí, a partir disso, eu consigo dizer que o usuário, né, a propriedade dentro do usuário, vai ter um previous state do usuário e que eu vou ter para a propriedade tal o valor tal. Então, significa que quando eu mudar aqui, por exemplo, quando eu mudar aqui a matrícula, ele vai chamar o Random Input Change, vai verificar qual das propriedades que é pelo name, então vai ver que é matrícula, que é esse carinha aqui, matrícula, que está aqui em cima, né? Matrícula, e vai mudar o seu valor de 0 para o valor que foi inserido na matrícula, que é o valor atualizado do seu estado, né? Que está sendo feito nessa função aqui. Aí tem um ponto importante que é, como eu tenho subpropriedades aqui, ó, cidade, estado, isso aqui vai cair em endereço, e aí vai dar erro. Por quê? Porque eu estou pegando o nome e o valor, nome e valor. E aí aqui, ele tem que entrar dentro de cidade e estado para poder pegar isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem que criar um método separado, poderia até ser no mesmo, mas eu vou criar um método separado para cidade e estado. Então, eu vou chamar aqui, ó, no cidade, eu vou colocar Random Input Change endereço. Mesma coisa, vou fazer para o estado. Para tratar de forma separada, porque tem que ser um pouquinho diferente o tratamento deste daqui. Ponto e vírgula aqui, Random Input Change endereço. Ele vai seguir a mesma estrutura, então temos aqui a mesma estrutura que vimos trabalhando. Posso copiar aqui em cima, que é tudo igual a essa parte. E aí, aqui tem uma pequena mudança. Tenho o meu setState, estou alterando o estado, né, de usuário. O meu previous state, minha Iron Function aqui. Aqui eu abro chaves
E aí eu vou colocar aqui a constante usuário recebe tudo que tiver ainda no previous state do usuário. E agora, nesse ponto aqui que vem a principal mudança, que é usuário.endereço, e aí eu passo o name, ou seja, eu entrei em endereço, então vejam a diferença. Naquela primeira, eu venho aqui, pego o nome e o valor. Aqui eu entrei em endereço e aí eu vou pegar o nome e o valor. Então, aqui eu estou pegando o nome e o valor das propriedades de endereço. E pego o valor aqui, retorno o usuário. Beleza. Com isso, consigo dessa forma fazer com que ele busque e altere o estado da cidade e do estado que estão dentro da propriedade de endereço. Então tem esse ponto específico a ser tratado. Fechamos. Falta quem? Falta o nosso handle submit, que é esse carinha aqui que controla todo o nosso formulário. Então, quando eu submeter o meu formulário, eu tenho que vir aqui e ele vai fazer tudo que tiver dentro desse handle submit. Então, eu vou fazer um fetch, no qual eu vou buscar a página que faz o insert. Então, qual é a página que faz o insert? A página que faz o insert, se a gente vir aqui no nosso back-end, é routes /usuários, e aqui é feito insert. Ó. Então, /usuários, e aqui eu tenho um post, ó, post /usuários. Então, vou ir nesse endereço aqui, sistema usuário, localhost, vou colocar aqui, vou dar uma vírgula e vou abrir chaves. Beleza. Vou dizer qual que é o método. Qual que é o método que a gente acabou de olhar? Post, que é o insert que eu estou fazendo. Qual que é o corpo da requisição? Ou seja, qual que é o corpo da requisição que vai ter os dados que a gente vai inserir. Então, se a gente for aqui no nosso controle usuário, lembram que no curso anterior eu mostrei, ó, quando eu faço um insert, ele pega o que está no corpo da requisição. Ó. Então, aquilo lá, ó, tá aqui o corpo da requisição que ele está pegando para fazer o insert. O que eu estou passando aqui? Ó? Uma requisição que vai para esse endereço, por método post. Então, ele vai entrar na rota do insert e vai pegar o que estiver no corpo. E o que está no corpo? JSON, então no formato JSON, já que né, estamos trabalhando, stringify, this state, usuário. Ou seja, pegou o estado atual do usuário. E qual é o estado atual do usuário? Opa, não tem ponto e vírgula aqui, é vírgula. Qual que é o estado atual do usuário? É todos os valores que foram atualizados aqui e aqui, que foram inseridos nos campos pelo usuário. Os meus headers vai ser que é um conteúdo do tipo JSON. Então, content, traço, type, dois pontos, application, barra JSON. Show de bola. Fechamos aqui, fechamos aqui. Então, quando isso ocorrer, ou seja, then, os dados, né, o conteúdo, vai ser verificado. Se o conteúdo estiver ok, então data.ok, eu vou fazer o quê? Vou realizar um redirecionamento. Então, lembra que a gente tinha falado do redirecionamento lá no início? Vou dizer que o meu redirect vai passar a ser verdadeiro. Com isso, ele vai vir aqui, vai verificar que o meu redirect é verdadeiro no render, porque daí eu vou mandar o form, ele vai renderizar novamente e vai verificar que o meu redirect é verdadeiro, então ele não vai entrar para cá de novo, ou seja, ele não vai mostrar um formulário vazio para mim, ele vai me mandar para a página inicial. Beleza, não tem nenhum tratamento de erro, né? não estamos fazendo isso nesse curso, né? Mas o correto sempre é trabalhar com isso de uma forma bem consistente, né? E faço aqui um event prevent default para encerrar. Beleza, então com isso fechamos aqui
a nossa página insert, né? O insert e o update são os maiores, né, para a gente escrever, porque tem toda essa parte aqui. Falta o quê? Falta ir lá nas rotas, importar, fazer um import no nosso insert from ponto barra pages barra insert e aqui embaixo passar a nossa rota, que é barra usuários, não temos ID porque a gente não está fazendo um insert, não está fazendo um update, um delete ou mostrando em detalhes, barra usuários e aqui. Só que aqui não vai ser barra usuários, vai ser o quê? Barra criar usuários. Beleza. Então, fizemos aqui o componente, que é o insert, que está vindo daqui, de tudo que a gente acabou de escrever. Ó. Realizamos tudo isso daqui. Falta o quê? Um ponto essencial. Como é que eu vou enxergar o meu insert aqui se eu não exportei ele aqui embaixo? Então, após todo esse processo, eu tenho que exportar o criar usuário, que é a nossa classe aqui, criar usuário, ponto e vírgula. Beleza, com isso temos aqui então agora visível a nosso insert e a nossa rota configurada. Vou testar primeiro. Ele já está me dando um erro aqui, deixa eu ver o que ele está me dando um erro aqui embaixo. Ó. Diz que tem uma vírgula ali no localhost. Vamos ver o que está de errado ali. Vamos voltar lá. Ele tem o event. Com o event a gente faz o nosso fetch, http /localhost, vírgula, method. Vamos ver o que deu de errado ali. O método é post. Vamos ver o que ele tem aqui. JSON string file. Vamos ver o que houve. O header sendo submit. Acho que faltou alguma coisinha ali. Então, sistema barra usuários. Usuários aqui, string file, header. Then data, ok. Ponto e vírgula aqui. Só se foi mais para cima. Vamos ver se não foi mais para lá. Que tá dando um erro no JSON. Vamos ver por que ele tá dando um erro no JSON. Tem o body ali. Vamos ver aqui o que houve. Deixa eu ver aqui que ele vai me dar de erro. Vou carregar aqui Unexpected JSON, que fica um pouquinho mais fácil. Tem algum erro no stringify. Deixa eu ver lá o porquê que ele está dando o erro. ThisState.usuário, body, método post. Ah, sim, aqui. Ó. Um velho pequeno detalhe, né? 2 pontos. Aí. Aqui estávamos com, vejam bem, ó, estávamos com igual, 2 pontos no método. Beleza. Acredito que agora, vamos ver se ele não vai dar nenhum erro. A princípio já não deu nenhum erro. Vamos aqui, então na nossa rota vai ser barra criar usuários. Criar usuários. Barra criar usuários. Carregou para nós. Tá bem feinho ainda, né? Porque não fizemos nenhuma utilização. Mas vamos fazer um teste inicial para ver se está tudo correto. Então vou colocar aqui Felipe, vou colocar aqui uma matrícula 589, cidade Santa Maria e o estado RS. Como ativo, vou cadastrar. Ele deu um erro de que o redirect não é verdadeiro. Vamos ver aqui, if data ok, redirect igual a true. Vamos ver o que ele me passou aqui. Property redirect, vamos ver. Verdadeiro. Data ok. This state's not a function. Então, sim.
this set state aqui. Então, acabou até completando aqui, então this set state aqui, porque ele tem que setar o estado, ele não tem que buscar o estado. Então, aqui ele está setando o estado, mudando reject para verdadeiro. Vamos voltar aqui, ele já carregou para nós, agora sim, acredito que esteja tudo certo. Pequenos errinhos que ocorrem na hora da gente programar. RS é ativo. Cadastrei, fez o redirect, agora ele deu que é esperado uma string, uma ação bus tem um booleano. Então, vamos ver agora qual que é o outro problema. Ah, sim, já sei qual é que é também, que aqui o redirect ele está como falso. Então, temos aqui redirect falso, this state constante. Qual que é o erro que ele está me dando agora? Check the render method of criar usuário. Então, expect the string. Ah, só se for porque ele está como maiúsculo. Aí ele pode estar dando conflito com isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos mudar aqui para minúsculo. Aqui também para minúsculo. E aqui para minúsculo também. Porque ele pode estar dando conflito com isso daqui que eu deixei maiúsculo. Vamos lá embaixo, no nosso redirect, vamos colocar como minúsculo. Agora, vamos ver se vai dar certo. Matrícula, Santa Maria, RS ativo. Perfeito, era justamente isso. Então, se eu vim aqui atualizar, está aqui, Felipe, Santa Maria, RS, verdadeiro, e toda a nossa inserção feita de forma correta. Então, pessoal, só para recapitular, né, os errinhos que tinham ficado no código, o redirect, ele tem aqui, ó, uma palavra reservada, redirect com R maiúsculo. Como eu tinha posto redirect com R maiúsculo, ele se perdeu. Então, aqui, ó, mudem esses redirects para R minúsculo, com exceção desse redirect aqui, que daí ele chama, né, a questão de roteamento, né, de fazer o direcionamento da rota para cá. Então, com exceção desse, que é maiúsculo, que se refere a esse carinha aqui em cima. Os demais são minúsculos. Outro ponto era aqui que estava com igual no body, no method. O method estava como igual. Então, aqui é 2 pontos, tá? Foi a segunda mudança que eu fiz, que estava errado. E a última mudança foi que aqui estava como this state, ou seja, eu estava buscando estado, né, em vez de setar o estado. Então, aqui é set state. São 3 errinhos que ficaram durante a construção do código, né, um código bem longo, isso é normal de ocorrer. Fizemos, então, ali o nosso criar usuário e foi correto. Agora, falta a última parte, que é a gente estilizar este formulário. Então, a gente tem aqui o nosso usuário insert, nosso class name. Então, vou copiar aqui, vou colocar ponto, né, que é um class. E aí, vou colocar aqui dentro dele tem um input. Então, para todos os inputs aqui, ó, todos os inputs, eu vou fazer uma formatação. Essa formatação vai ser bem similar ao que a gente vinha trabalhando, né, mantendo um padrãozinho. Um background color Alice Blue. Um border de 1 pixel solid, aqui ficou 2, 1 pixel solid, black, um border radius de 5 pixels, um padding de 5 pixels, um margin top de 5 pixels também, um font size de 16 pixels e um color que vai ser dim gray. Beleza. E aí aqui no lugar do input eu vou colocar o label. Então tanto para label quanto para input. Não vou trabalhar com botão, como eu falei, né? Isso aqui é só para dar uma cara um pouquinho melhor, né? Nada demais. Então color black,
e um font height bold. Beleza. Se eu vim aqui, já melhorou bastante. Vamos colocar aqui então como teste 593, vou deixar Santa Maria, RS inativo. Então, cadastrei. Se eu vim aqui na minha paginação, próximo, teste 593, se eu acessar, usuário inativo, teste 593, Santa Maria RS. E aqui também, só para conferir, página 3, porque já paginou, Santa Maria RS false, teste 593. Então, com isso, conseguimos fechar o nosso insert, né, da nossa página.